Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, exteriorizando a minha saudação a todos, membros deste pleno, ilustre representante do Ministério Público, meus pares, nosso colega Dr. Blazak, servidores. Conclamo apreciar em ato da última sessão, nada havendo a ser retificada, dou-a por aprovada. São dois processos que estão sendo retirados de pauta a pedido do relator, em virtude da ausência justificada da quarta vogal, a doutora Vanessa Cury. O processo 82711, prestação de conta de candidato, cargo de deputado federal, requerente José Augusto da Silva Curvo. Doutor Lídio Modesto, relator. Processo número 90687, retirado de pauta, em virtude do acolhimento de requerimento do advogado da parte, do relator doutor Agamenon Alcântara Moreno, requerente Adevair Batista Cabral, prestação de contas, também adiado. Em julgamento, processo 95798, prestação de contas, cargo deputado estadual PT, eleições 2014, Gilmar Soares Ferreira, e o relator, doutor Agamenon, aparecer pela desaprovação das contas. Doutor Agamenon, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de prestação de contas do candidato a deputado estadual Gilmar Soares Ferreira, relativa à eleição 2014. Em parecer preliminar, a CCIA proporcionou ao candidato a oportunidade de sanar as irregularidades apontadas. Devidamente intimado, o requerente apresentou manifestação, juntou documentos, prestação de contas retificadora, conforme se encontra as folhas 405 e 426. As folhas 429 e 435, a CCA apresentou parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das contas, por entender que as impropriedades e irregularidades detectadas comprometem a regularidade das contas. A douta Procuradoria manifestou-se pela desaprovação das contas do candidato em razão das irregularidades apontadas. Ao relatório, senhor presidente. Ouça a douta Procuradoria. Senhor presidente, pela desaprovação das contas. Pela desaprovação, devolvo a palavra ao relator. Os fatos registrados nos autos infere-se que as irregularidades apontadas pela analista dessa justiça especializada em análise preliminar foram várias e, após intimação, o candidato apresentou alguns documentos e esclarecimentos. No mesmo sentido, a douta Procuradoria manifestou-se pela desaprovação das contas, considerando como preponderante as seguintes irregularidades. A ausência do termo de cessão e doação. O candidato quedou-se inerte em regularizar a doação estimável em dinheiro de um imóvel em Várzea Grande, não apresentando documentos comprobatórios que confirmassem a propriedade em nome da doadora, a senhora Eva Auxiliadora de França, nem mesmo acostou aos autos o termo de cessão de doação. Diante do exposto, a irregularidade persiste e conduz à desaprovação das contas. A ausência de registro e doações diretas. O candidato declarou doações recebidas de outros prestadores de contas e ou diretórios municipais, mas os doadores não registraram em sua expressão de contas e ou na prestação de contas da Justiça Eleitoral as supostas doações. O requerente informou ainda, abre aspas, que o Diretório Estadual do PT, Mato Grosso, eleição 2014, Jucimaria Ribeiro da Cruz, quanto à eleição 2014, Lúdio Franco Mendes Cabral, deverão ser intimados a retificar suas prestações de contas, inserindo corretamente as informações. Embora o candidato tenha justificado a inconsistência, não foram acostados aos autos declarações ou documentos equivalentes dos referidos doadores a fim de saná-la, conduzindo também, por esse motivo, à desaprovação das contas. Omissões relativas às despesas. Houve omissão relativa de candidato referente às notas fiscais, as notas fiscais aqui relacionadas, em número de 3, despesas essas realizadas por apoiadores em favor do candidato, juntando aos autos as declarações das senhoras Ivanildes Ferreira dos Santos, Georgia Carlia Cândia Ferreira e Elza Cândia Ferreira. As apoiadoras mencionadas acima declararam que: senhora Ivanildes, contratei o serviço de estampa e transfer em uma camiseta para a finalidade de participar das atividades da campanha de 3 pontinhos como apoiadora voluntária. A senhora Georgia e a senhora Elza Cândia manifestaram que adquiriu combustível para abastecer o meu próprio veículo e participar das atividades de campanha como apoiadora voluntária.
Conforme declaração das apoiadoras, as mesmas receberam doações para participar da campanha e comento, porém não consta na prestação de contas recibos eleitorais das respectivas doações, bem como o documento da lavra das doadoras relativo ao cancelamento das notas fiscais emitidas em nome do candidato, contrariando o parágrafo 1 do artigo 32 da Resolução 23.406/2014, que transcrevo no meu voto. Havendo ainda irregularidade de confecção de camisetas, que é vedada, conforme cita o artigo 39, parágrafo 6º da Lei 9.504/97. E consta aqui a transcrição do artigo 39, parágrafo 6º, né? Consta ainda irregularidade na nota fiscal número 13.112, datada de 24 de setembro de 2014, no valor de R$ 900, onde o candidato afirma que a mesma se encontrava devidamente lançada na presente prestação de contas. No entanto, conforme parecer técnico, houve equívoco da parte do candidato, pois a referida nota fiscal não está registrada no relatório de despesas efetuadas, estando pendente a referida regularização, o que conduz também à desaprovação das contas. Inconsistência referente à emissão do cheque número 850.065. Trata-se de inconsistência encontradas referente à emissão do cheque já mencionado, no valor de R$ 337,00, e do cheque clonado da mesmo número no valor de R$ 4.220,00, bem como da efetiva quitação de despesa alusiva à prestação de serviço realizada pela senhora Ivete de Arruda e Silva, visto que o cheque 850.065, na referido valor de R$ 337,86, não foi compensado conforme extrato bancário às folhas 1923. Em justificativa, o candidato informou que não apresentou o cheque clonado e o cheque nominal à senhora Ivete, tendo em vista que as instituições bancárias não fazem a retenção de cheques, qualquer que seja o motivo da não compensação. Informou ainda que procurou por diversas vezes a senhora Ivete, no endereço que consta no contrato, para resolver a dívida, porém não a localizou. Embora em suposta tentativa de regularizar a dívida com sua apoiadora, o candidato cometeu uma grave omissão no fechamento de suas contas, pois a pendência financeira com Ivete não foi resolvida, o que deveria ensejar uma dívida de campanha, o que não se verifica, tendo em vista que a contabilidade em mesa apresentou o balanço final zerado. Assim, as irregularidades e inconsistências persistem e conduzem, no meu entendimento, à desaprovação das contas. Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto pela desaprovação das contas do requerente Gilmar Soares Ferreira. Como voto, senhora presidente? O relator acompanha o parecer ministerial pela desaprovação das contas. Há algum voto divergente? Não havendo nenhuma divergência, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato Gilmar Soares Ferreira nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Pois muito bem, terminamos a nossa pauta e quero fazer uma pequena saudação ao Dr. Pedro, que nos deixará, e eu fiz anotando nos seguintes termos. Excelentíssimos senhores juízes membros deste Tribunal Regional Eleitoral, excelentíssimo senhor Procurador Regional Eleitoral, a jurisdição eleitoral possui uma riqueza ímpar, caracterizada pelo rodízio de seus membros, e hoje cumpre-me a triste missão de fazer a saudação de despedida dos colegas Pedro Francisco da Silva e doutora Vanessa Curti Perenha Gasques, o que eu faço carregada de emoção, ternura e principalmente reconhecimento pela grande contribuição que ambos emprestaram a este sodalício. A dança das cadeiras, embora nos prive do convívio mais longo com colegas capacitados e experientes, ao chegar o momento da despedida, constatamos que a convivência, quase que diária, nos apresentou a face humana e dócil de ambos, ao despertando-nos um verdadeiro culto de admiração aos mesmos. Dr. Pedro Francisco, eminente membro que por ora encerra sua brilhante participação nesta corte, tenha certeza, culto magistrado, que sua passagem por este tribunal deixa rastros de grandeza e luz, própria daqueles cuja honradez é a sua própria veste. Sua fala mansa e sempre sensata bem demonstra que sua medida foi feita para a toga e não o contrário. Seus conhecimentos nos deixará sempre como seus eternos discípulos saudosos do mestre que se foi. Sua paciência desarma qualquer um. Sua atenção e respeito para com os advogados que o procuram no exercício de seu mistério chancela seu compromisso com a toga e demonstra sua aptidão para a magistratura.
Seus votos e suas sempre ponderadas e oportunas manifestações orais neste colegiado, nobre colega Pedro, serão importantes balizas para os que vão ficar. Talvez sua grande virtude seja não se abstrair com a letra fria da lei, mas aplicá-la com olhos voltados para as peculiaridades do caso concreto, sem distanciar-se das mazelas humanas, que o tempo tão bem nos transforma em exímios observadores. Por falar em tempo, Dr. Pedro, não posso deixar de registrar seu ótimo senso de humor, cunhando a expressão fulano é maduro, para com sua delicadeza deixar de empregar o adjetivo correto. Grata pela parte que me toca. Sua facilidade em alinhar raciocínio e reuni-los de forma didática também tornou-se uma das suas admiráveis marcas, Dr. Pedro. Foi por diversas vezes nossa voz com os alunos que visitavam este tribunal. Seu ar professoral e ao mesmo tempo didático agradava alunos e os membros do pleno. Enfim, eminentes pares, por ora perdemos o talento do Dr. Pedro, mas peço vênia aos demais para dizerem meu nome próprio. Dr. Pedro ganha uma admiradora de carteirinha, doravante, exaltando sempre seu preparo e sua retidão de caráter. A doce doutora Vanessa Curti Perenha Gasques, que abrilhantou nossas sessões nas ausências do Dr. Pedro, demonstrou seu largo conhecimento jurídico, sua perspicácia e prudência aliada ao seu fino trato. Tenho a mais absoluta certeza que os juízes federais que comporão este sodalício doravante assumem com o mesmo compromisso, portanto, nossa saudação e respeito a todos eles. Dr. Pedro e doutora Vanessa, recebam deste colegiado e meu nome próprio sincero reconhecimento e agradecimento, em nome da Justiça Eleitoral, pelo brilhante trabalho e grandioso exemplo de ética que deu a todos nós. Muito Vou transmitir a Vossa Excelência, Dr. Pedro, a cópia das decisões da lavra de Sua Excelência, Dr. Pedro. Consulto se o Dr. Pedro quer fazer uso da palavra ou outro membro. Pois não. Senhora Presidente, eminentes pares deste tribunal, doutor representante do Ministério Público Eleitoral, ilustres advogados, servidores desta Casa da Justiça Eleitoral. Após 4 anos de intensa atividade, estou concluindo meu mandato de juiz membro titular do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso como representante da Justiça Federal. Despeço-me desta função pública profundamente honrado pela oportunidade de ter pertencido ao órgão máximo da Justiça Eleitoral no meu estado natal. Somente o desígnio divino, fruto da imensa generosidade do Criador, pode explicar a razão pela qual o filho caçula de um casal de lavradores semi-alfabetizados, nascido no interior do Pantanal mato-grossense, fora agraciado com tamanha honraria. Agradeço, portanto, a Deus pela graça de me ter concedido uma rica trajetória profissional de servidor público da Justiça Federal
passando pela magistratura do Estado do Acre até chegar à magistratura federal. Nesse percurso, tive o privilégio de atuar por mais de 10 anos na Justiça Eleitoral, incluindo atuações na primeira instância e em tribunais regionais eleitorais de 2 estados. Quando cheguei a esta Corte Eleitoral, o momento não era tão auspicioso como este que hoje vivemos. Naquela ocasião, defrontávamos com a premente necessidade de resgatar a credibilidade da instituição perante a sociedade, tendo em vista que seu maior patrimônio havia sido arranhado pela indignidade de alguns de seus membros, recentemente afastados sob acusação de cometimento de graves irregularidades. Sobre a indiscutível liderança do eminente desembargador Rui Ramos, que congregou esforços junto aos demais membros da Corte e ao Ministério Público Eleitoral, presenciamos o reposicionamento gradual desta respeitável instituição pública no patamar que lhe é de direito, com muito trabalho e dedicação. Na sequência, o ilustre desembargador Juvenal Pereira da Silva, catalisando os mesmos esforços e com profunda habilidade, consolidou aquelas conquistas que hoje cada um de nós cumprimos zelar diuturnamente sobre a condução exemplar da ilustríssima desembargadora Maria Helena. No transcurso desse período, aqui estive para emprestar minha modesta contribuição, sem desviar os olhos da história, a revelar uma precisa atuação dos representantes da Justiça Federal nesta Corte de Justiça Eleitoral. Procurei me guiar por essa premissa, buscando inspiração na atuação dos ilustres colegas que aqui me antecederam, com muita disposição para o aprendizado e para a construção coletiva. Nada posso dizer sobre eventuais resultados alcançados. Não devo cogitar se efetivamente alcancei os objetivos perseguidos. Deixo essa avaliação humildemente a cargo da comunidade jurídica e, em última instância, à população mato-grossense, abdicando-me da condição de julgador pela força inexorável do tempo para submeter-me ao julgamento público. O que posso expressar do fundo de minha alma é que procurei cumprir o meu dever motivado por uma imensa vontade de acertar e de aplicar corretamente a lei e a Constituição Federal. Nunca me esqueci de que o juiz não pode perder de vista a finalidade da norma e as exigências do bem comum, sob pena de ditar preceitos sem nenhum significado para o seu próprio tempo. O ato de julgar muitas vezes é solitário, mas felizmente nunca estive só nesta missão. Contei com a colaboração de pessoas dignas, que sempre estiveram empenhadas do mesmo sentimento de bem servir à coletividade. Refiro-me a todos os membros desta Corte Eleitoral, assim como aos dignos representantes do Ministério Público Eleitoral, posto que juntos construímos julgamentos assentados no princípio da boa-fé e fundamentados nos valores constitucionais. Refiro-me igualmente à minha assessoria, desde Juliano, a Neide, que está aqui presente, muito me honra, e também aos estagiários que passaram pelo gabinete, na pessoa da Rúbia, também aqui presente, que me honra com a sua presença aqui, que atualmente está conosco em nosso gabinete. Quero agradecer os auxílios eventuais da Hélida, da minha assessoria da Justiça Federal, assim como a todos os dedicados servidores desta casa, inclusive os da ouvidoria, na pessoa do Gilson. A todos vocês, com o perdão de não citar o nome de todos, meu muito obrigado. Agradeço o carinho e a generosidade de todos e me mantenho à disposição para o que for necessário na Justiça Federal. Também, desde já, antecipo boas-vindas ao Dr. Paulo Sodré e ao Dr. Roberto Luque, meus colegas que virão para dar continuidade à atuação da Justiça Federal nesta Corte. Então, muito obrigado pelas palavras tão gentis e carinhosas de Vossa Excelência, Senhora Presidente. Agradeço a presença dos ilustres advogados aqui e, então, dou por encerrada esta minha fala com meus agradecimentos. Obrigado.
consulta, senhor doutor? Sim, claro. Obrigado, senhora presidente. Doutor Pedro, também gostaria aqui de parabenizar Vossa Excelência pela atuação que teve nesse tribunal, nesse período em que aqui estou como Procurador Regional Eleitoral. Pude testemunhar a atuação de Vossa Excelência sempre bastante técnica e sempre, então, abrilhantando os julgamentos que são construídos aqui, né, por essa corte. Quero dizer que aprendi muito com Vossa Excelência nesse período de tempo e aprendi não só questões relacionadas ao direito e essas questões técnicas que a gente debate, mas mais que isso, aprendi com o caráter de Vossa Excelência, com o comportamento, então tenho como exemplo de conduta a ser seguida e tenho certeza que todo o legado que Vossa Excelência deixa aqui no tribunal será sempre lembrado e servirá de norte para o futuro, para todos aqueles que vierem aqui a atuar nesse tribunal. Então, gostaria aqui de forma bastante simples, mas de forma bastante sincera, reiterar meus parabéns e desejar sucesso nessa nova fase de sua vida. Mais alguém gostaria de se manifestar? Doutor Lídio, adoro o microfone. Eu tenho voo, não tem? Eu vou falar para ele pessoalmente de verdade, porque eu sei que ela tem compromisso. Mas não dá tempo. Bem, quero registrar aqui as minhas sinceras satisfações de ter estado com você. É uma pessoa que eu não admiro somente pelo conhecimento, mas e também não somente pelos passos que você dá no Poder Judiciário, mas fora dele, né? Porque a gente já se conhece lá da universidade. E foi muito satisfatório para mim esse convívio bem próximo, diga-se de passagem, né? E espero que você seja muito feliz e também fico à disposição de você. Uma pessoa que aprendi a admirar não somente como profissional, mas também como gente, como amigo. Bem, pelo visto, doutor Pedro, Vossa Excelência lhe deixará uma imensa lacuna, né? E todos nós temos uma profunda admiração e um profundo respeito pela sua conduta. Doutor Agamenon, queria... Eu ia aproveitar, já que o Lídio, doutor Lídio, ele manifestou, só para deixar registrado de forma bem simples, como disse o doutor Douglas, o que a desembargadora mencionou aqui é o carinho que todos temos por Vossa Excelência, por tudo o que foi dito aqui extrapola e muito a questão técnica, né? A sua forma de agir, a sua forma de se dirigir, não só perante os colegas, mas e servidores e advogados, a gente percebe nitidamente o respeito e a autoridade que não se impõe e se conquista, né, que detém em relação não só a nós como aos outros. Eu conheço o Pedro há muito tempo, né, não vou colocar o tempo, né, os anos, mas nós éramos funcionários da Justiça Federal, né, na época, há um tempinho atrás aí, mas esse tempo ele só demonstrou que Vossa Excelência continua o mesmo, com a mesma simplicidade, com a mesma tranquilidade em portar e demonstrar esse conhecimento e esse respeito que todos, em razão disso, têm por Vossa Excelência. Vai ser uma grande perda, mas estamos juntos o que precisar também. Alguém dos advogados, doutor Vlasak, doutor Rony Márcio. Senhor presidente, nobre procurador regional eleitoral, membros da corte, doutor Pedro, que hoje se despede, servidores da casa. É uma alegria muito grande poder homenageá-lo nesse dia e, ao mesmo tempo, como muito bem expresso aqui por todos os membros, fica uma lacuna, um sentimento de perda, mas todos nós, sem dúvida alguma, tanto os membros dessa casa, servidores, nós advogados, a comunidade jurídica do Estado, os partidos políticos, a sociedade, todos acompanharam esses 4 anos de Vossa Excelência na Corte por meio da mídia e dos brilhantes votos que Vossa Excelência proferiu nessa Corte. É uma jurisprudência ímpar, sem dúvida alguma, para o país.
Tenho andado aí no país afora, com cursos, palestras, e a gente fica muito feliz em ver que o Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso tem uma jurisprudência citada. E isso é fruto da corte, é fruto do esforço de cada um e de Vossa Excelência em especial, que tem votos substanciosos em temáticas controversas e que realmente exige uma experiência. E a sua passagem, a vossa passagem por esta corte, Dr. Pedro, ela, no meu entendimento, ela traz à reflexão exatamente um dos pontos mais importantes da reforma política e eleitoral do país. É um mandato mais elástico aos membros da corte. Dr. Agamenon, 2 anos já está chegando, um brilhante juiz também da corte e já se despedindo praticamente quando começou a amadurecer votos brilhantes. Vossa Excelência já foi juiz eleitoral em outro estado e partilhou 4 anos aqui na corte. Por isso, são votos brilhantes que nos ensinaram e vai ficar uma jurisprudência substanciosa que outros TREs do país vão citar e inclusive nos próprios votos do TSE, que eu tenho visto alguns. Com isso, Dr. Pedro, é homenagem justíssima dessa corte em agradecer muito a Vossa Excelência pelo brilhantismo intelectual e, sem dúvida alguma, o desembargador Maria Helena sintetizou de uma forma brilhante a sua pessoa, a sua generosidade. Quando estive nessa corte, foi, sem dúvida alguma, um grande companheiro, um grande juiz que sabia muito bem ler as entrelinhas de cada caso, das situações controvertidas e sempre com uma palavra moderadora. Se tem uma palavra que eu poderia lhe emprestar, Dr. Pedro, é esta. Vossa Excelência é um homem moderador. E talvez, como disse a desembargadora Maria Helena, de fato a toga lhe serve bem. E resgato aqui para encerrar também desafios muito contundentes que Vossa Excelência enfrentou dentro desse tribunal. E lembro que eu estava aqui com 20 dias de tribunal e veio ao plenário uma votação sobre a alteração do regimento interno, onde Vossa Excelência foi o grande motivador e provocador no sentido de que para o exercício da corregedoria da corte pudesse ser eleito qualquer membro do plenário. E chegamos ao empate e foi desempatado então para permanecer no regimento qual está. Mas foi Vossa Excelência que encabeçou esse debate que foi muito trabalhado aqui dentro da corte e quase tivemos um avanço espetacular no regimento interno. E, por último, encerrou com um voto também brilhante que eu ouvi ontem na sessão, numa das sessões últimas, onde Vossa Excelência foi voto divergente numa prestação de contas de uma candidata mulher que praticamente é aquele sintoma comum das eleições na utilização indevida do gênero. Vossa Excelência fez um voto brilhante que hoje estarei lhe homenageando nas redes sociais, trazendo as notícias desse voto e na sua despedida, de que deixou aqui na corte uma luz para muitos temas que a reforma política está debatendo. Então, que Deus lhe abençoe, continue sendo este juiz que abre o coração para as causas, mas abre a porta e recebe todos os advogados gentilmente no seu gabinete. Muito obrigado e que Deus lhe abençoe. Bom dia a todos. Serei econômico. Primeiro eu peço perdão pelo atraso, que o trânsito não estava fácil. Doutor Pedro, o senhor não é juiz, o senhor é professor. Essa é a essência do senhor.
A gente vê o cuidado do Senhor em cada sentença, em cada voto do Senhor, em cada preocupação do Senhor na exposição aqui, em respeitar as divergências, em entender as divergências, em repensar as posições do Senhor, em revisitar os fundamentos que levaram o Senhor a determinados pontos, com muita delicadeza, com muita firmeza também, né? E a advocacia é muito agradecido ao Senhor, tá? O Senhor sempre de portas abertas para poder receber todo mundo, os memoriais, o Senhor sempre fazendo referência, né? E o Senhor pode ter certeza, né, que o Senhor escreveu aqui nesse pleno, junto aos colegas do Senhor, que tem o Senhor em alta cota, né? O Senhor escreveu o nome do Senhor da magistratura federal com letras garrafais, né? E nós vamos sentir muita falta do Senhor, tá? E nós sabemos que o professor Tibaldi fala, olha, aqui o momento de maior satisfação do Dr. Pedro é quando o aluno dele entrega uma monografia, faz um trabalho, ele vibra a cada momento, e por isso que eu falo que o Senhor é professor na essência. Deus abençoe o Senhor. Bem, eu acho que não havendo mais nenhuma manifestação, mais uma vez deixando o nosso afetuoso abraço, endossando o que foi dito pelos advogados também aqui, e por último, pelo Dr. Rony Márcio. Vossa Excelência, o Dr. Pedro escreveu uma bela página na história da Justiça Eleitoral de Mato Grosso. Fica aqui o nosso carinhoso abraço e nosso eterno reconhecimento à sua colaboração. Muito obrigado, está encerrada a sessão.